Fala pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como fica o controle financeiro no Minter Gourmet. Tá, aqui a gente tem o botão financeiro do sistema, onde nós vamos poder trabalhar com receitas, despesas, transferências entre contas, fluxo de caixa e patrimônio, cadastro de patrimônio para depois ter um balanço patrimonial, tá? Então beleza, aqui nós temos receitas, a gente pode olhar entre todas as receitas, filtrar entre as contas e também para qual período que a gente quer olhar, observar, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar para mostrar todas e faço uma pesquisa também, posso filtrar, tá? E as categorias de receitas a gente trabalha aqui neste botão editar categorias, então aqui também é uma tree view. Nós temos dentro de comercial, vendas e serviços. Financeiro nós temos depósito, reembolso, suprimento de caixa e cobrança, são as categorias que vem padrão no sistema. Você pode criar uma nova ou alterar se você quiser, tá? Então, por exemplo, vendas é uma subcategoria de comercial e você pode ainda estar trabalhando com essa qualquer uma das duas categorias na hora de fazer um lançamento de uma receita, tá? Se você quiser que ela apareça no demonstrativo de resultado operacional, você marca aqui na DRE, demonstrativo de resultado do exercício, você marca aqui e você diz em qual seção você quer que apareça, então receita vendas, por exemplo. Então sempre que for feita uma venda, ela vai aparecer aqui dentro de receita vendas, lá na parte de relatório do demonstrativo do resultado do exercício, tá? Nem todo mundo usa, então a gente tem aqui essa opção de ela não precisar aparecer, desculpa, na DRE, até mesmo porque a maioria das pessoas acabam não usando essas informações, por serem informações um pouco mais avançadas, tá? Mas a gente dá essa opção, você marca aqui para ela aparecer e ainda diz em qual categoria, em qual parte da DRE você quer que essa tua categoria apareça. Bom, com relação às categorias de receitas é isso, e ainda eu posso estar mostrando, filtrando, se eu quero ver todas, só as recebidas, a receber ainda e as vencidas, tá? Então a gente aplica aqui, eu quero ver tudo que eu tenho de movimentação de receita, todas as contas em todo o período, tá? Então, por exemplo, as vendas que forem acontecendo, elas vão aparecer já aqui, ó, pagamento da venda código 1, o cliente, o valor, e ela não está efetivada, então ela ainda não entra na parte de fluxo de caixa, por exemplo. Se eu quiser ver essas movimentações de venda no meu fluxo de caixa, eu preciso estar pegando cada uma delas, vindo aqui em editar, marcando como recebido e ela passa a ser efetivada. Então, por exemplo, essas duas vendas aqui, eu realmente olhei as notas, o dinheiro está na minha mão, então estou efetivando essas vendas, tá? Então aqui eu tenho um valor de 48,33 efetivado, tá? Na parte de despesas a mesma coisa. Deixa eu criar uma nova receita para vocês darem uma olhada, que a gente também pode dizer qual é a data desse recebimento, nome para esse recebimento, valor, em qual conta está acontecendo. De repente você quer marcar de quem você está recebendo ou não, aqui fica a seu critério, não é um campo obrigatório, e a categoria desta receita, tá ok? Então você ainda pode marcar, de repente, se você é um serviço que você está prestando e você recebe mensalmente, então você diz que ela repete mensalmente, ela não tem data para acabar, ou ela tem data para acabar, digamos que é um serviço que vai durar apenas 6 meses, então o número de parcela 6, e aqui você está criando automaticamente 6 receitas neste valor, com este nome, nesta conta, tá? Que vai pulando de 30 em 30 dias. Ok, a mesma questão funciona para despesa, tá? Então, de repente, você está cadastrando aqui uma receita e você cadastra a informação de uma receita futura, que você sabe que você vai receber lá pelo dia 25, por exemplo, mas você não recebeu ainda, você não marca como recebido. Aí, a partir do momento que essa receita entrar, mesmo que ela a receba antes, a hora que você marcar como recebido, você vai ter também a data do recebimento. Então aqui é a data da criação da tua receita, você está cadastrando ela para receber, por exemplo, no dia 25, e quando você marcar aqui, você tem a data do recebimento, tá? Então você tem como estar lançando
previsões de receitas também, né? Não simplesmente receitas efetivadas, você está lançando tudo que você espera receber e tudo que você espera gastar. Então assim você tem como ter um controle financeiro de movimentações futuras também. Então, por exemplo, eu sei que eu vou precisar pagar no dia, por exemplo, até dia 10 de dezembro, uma mensalidade do sistema gourmet, por exemplo, mensalidade do gourmet. Aí você coloca o valor que é R$250, por exemplo, mais 20 por cada ponto de acesso que você quer. Você diz de qual conta vai sair, quem que é o favorecido, você coloca aqui, por exemplo, o seu fornecedor, no caso a Minter. Uma categoria aqui você coloca, por exemplo, uma mensalidade, ou você tem ainda outras categorias, você cadastra como você quiser. Pode ser também, por exemplo, aquisição, serviços, enfim, e daí você não marca como pago porque você ainda não pagou o boleto que foi gerado. E ele vai receber, sim, isso daqui recebe mensalmente e ela não tem, por exemplo, data para acabar se você pretende continuar usando, e ele vai criar para você há 2 ou 3 anos para frente de movimentações automáticas nesse valor, e à medida que você for pagando cada um dos boletos, você vai editar essa movimentação que vai estar aqui criada com o vencimento. Ele vai ter várias vencimento, uma para cada data, porque ele cria automaticamente as futuras, e você vai efetivando apenas ao longo do tempo, então você não precisa ficar criando, você gerencia as movimentações, seja despesa ou receita, futuras que você já cadastrou. Digamos que você tenha várias contas, quiser fazer uma transferência entre contas também aqui, nova transferência, conta origem e destino, um nome, uma justificativa para essa movimentação, valor e a data que ela aconteceu, porque digamos que você já está cadastrando aqui uma transferência que você já fez, você coloca uma data passada, ou eu quero fazer ainda, está programando, então você coloca aqui as datas, tá? Com relação a fluxo de caixa, aqui a gente vai ter o saldo para cada período do ano, também valor das receitas e o valor das despesas para cada uma das suas categorias de despesa e receita que você cadastrou, tá? Então ele vai ter aqui bem detalhado para você todas as informações das categorias. Então quando você fizer as movimentações e colocá-las nas categorias, vão aparecer aqui certinho, tá? E no mês corrente, vamos dar uma olhada aqui, ó, a gente tem o valor acumulado de despesas e receitas, tá? E a gente tem duas linhas na coluna do mês corrente. Então a de cima é a prevista para entrar, que não entrou ainda, e a de baixo é o que já entrou de dinheiro, tá? Ou saiu aqui, no caso, o que você prevê pagar, e aqui o que você já foi efetivado, tá? Então aqui é o previsto e embaixo é o efetivado, tá? Então, por exemplo, se você olhar o fluxo de caixa e observar aqui em cima, você tem ainda uma quantia, você olhando depois em receitas, são as não efetivadas. Se a gente vier aqui, ó, por exemplo, e efetivar todas, eu vou dar todas como efetivada, porque as vendas do dia 9 e do dia 10 eu estou conferindo agora, e eu realmente recebi todos esses valores aqui. Tá, então eu vou efetivar cada uma dessas vendas. E agora em fluxo de caixa eu tenho o mês corrente como previsto, já não tenho mais nada para receber, e os efetivados aqui foram recebidos, tá? Aqui, ó, comercial e vendas. Então vendas é interna de comercial, então aqui em comercial ele vai pegar todas as que são internas. Por exemplo, vendas e serviço ele vai acumular em comercial. Então, por exemplo, essa daqui mais essa daqui, a vendas e comercial, ele vai acumular aqui no comercial, tá? Então você tem como estar trabalhando também, analisando as categorias e subcategorias, elas vão acumulando. Por exemplo, aqui, ó, financeiro, depósito um pouco identado à direita do financeiro, então essas todas são subcategorias de financeiro, e esses valores aqui vão estar acumulando nesta linha, tá? Então é simplesmente uma linha que mostra o acumulado das suas subcategorias, tá ok? E aqui no patrimônio a gente pode cadastrar os nossos patrimônios. Então, por exemplo, eu comprei uma geladeira para sorvetes, ela tem um valor de
20 mil reais, então aqui eu estou cadastrando na data da aquisição o patrimônio, o valor dele, tá? Bom, pessoal, a princípio é isso. Em caso de dúvidas, entrem em contato no nosso site ou pelo e-mail suporte@minter.com.br. Até a próxima.